Os discípulos reconheceram Jesus ao partir do pão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje é quarta-feira, dia 20 de abril. Estamos aqui na bênção de Deus para mais uma vez meditarmos a palavra do Senhor. E o Senhor pede para dizer para você, meu irmão, minha irmã, este é o dia que Ele fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Tomemos posse desta realidade que o Senhor realmente faz acontecer a Páscoa para o benefício, por amor e amizade para com cada um de nós. Nós que somos chamados a meditar esta palavra. No Evangelho nós vamos ouvir que os discípulos ouviam a palavra de Jesus e ardiam os seus corações. E eu vos pergunto, meu irmão, minha irmã, quando você medita a palavra aqui comigo, quando você lê a palavra de Deus aí na sua casa, o seu coração fica ardendo, o seu desejo de servir a Deus, o seu desejo de ser amigo mais próximo de Deus, acontece? Compartilhe conosco aqui nos nossos comentários para que nós possamos interagir e conversar um pouco mais sobre a palavra de Deus. Curta, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas também sejam beneficiadas. Eu sei que o nosso Evangelho está chegando cada vez mais longe por causa da sua atitude de você ser uma boa testemunha da ressurreição e de ser um bom evangelizador, levando cada vez mais a palavra de Deus mais longe. Vamos meditar hoje a palavra de Deus que está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. No primeiro dia da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e os chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram." É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmavam que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde, e a noite vem chegando." Jesus então entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram, e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontravam os 11, reunidos com os outros. E esses confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão.
Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, meu amigo, meu irmão, quero lhe dizer que é feliz quem escuta a palavra de Deus e aguarda no seu coração. Acabamos de ouvir essa passagem do Evangelho dos discípulos de Emaús, eles que estavam em Jerusalém. O que é a experiência de Jerusalém na vida dos discípulos? É o lugar da dor, é o lugar do sofrimento, é o lugar da morte. E eles, não suportando essa realidade em sua vida, põem-se a retirar de Jerusalém, vão em direção a Emaús. Então, ou seja, o sentido espiritual dessa saída dos discípulos é porque eles estão partindo em fuga. A dor é intensa, a perda é tão grande que eles não suportam isso nas suas vidas, estão decepcionados, estão voltando então para as suas religiões, para as suas realidades, porque não suportam aquela dor. Enquanto eles estão voltando para a sua realidade, o que acontece? O próprio Jesus se coloca na presença deles e começa então a lhes questionar, e eles começam assim perguntar se realmente ele não sabe o que aconteceu nos últimos dias. E começam então a fazer uma catequese com Jesus. Porém, Jesus, percebendo que eles sabiam de tudo, porém não conseguiam enxergar essa realidade, e começa então a dar o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido daquilo que realmente precisava acontecer na sua vida para que a vida em plenitude pudesse acontecer. E quando chegaram em Emaús, Jesus fez de conta que ia mais adiante, e eles convidaram para que Jesus ficasse com eles. Quando Jesus se pôs à mesa com eles, partiu o pão, e aí nesse momento eles reconhecem que aquele homem que partiu o pão era o próprio Jesus. E Jesus desaparece. Mas quando Jesus desaparece, ele vai para onde? Com certeza ele vai para dentro do pão. Ou seja, manifestando para nós essa realidade da Eucaristia. Jesus verdadeiramente está presente nas espécies do pão e do vinho, escondido para manifestar o seu amor, a sua amizade para com cada um de nós. E com certeza esses discípulos, fazendo esse momento de comunhão com o Senhor, eles perdem todo o medo, toda a tristeza, que imediatamente eles voltam para Jerusalém e enfrentam toda a realidade de provação nas suas vidas e contam com muita alegria aquela experiência que fizeram com Jesus ao ouvir a sua palavra nesse trajeto. Então os seus corações ficaram ardendo ouvindo a explicação de Jesus. E hoje nós, caríssimos irmãos e irmãs, refletindo essa palavra, também com certeza nós somos chamados a reconhecer e a valorizar a presença real e verdadeira, corpo e sangue e alma de Jesus nas espécies eucarísticas. Jesus está ali escondido, como se escondeu aqui no Evangelho de hoje que nós acabamos de ouvir. E como os discípulos fizeram essa experiência com o Senhor, também nós precisamos voltar para as nossas realidades, para a nossa casa, para o nosso trabalho, para o nosso lazer, também com o coração ardendo nesse desejo grandioso de partilhar com os irmãos. Daí, caríssimos irmãos e irmãs, fica o grande questionamento: como fica o nosso coração quando a gente faz a experiência do Senhor nas nossas vidas? Somos chamados diariamente a dar graças a Deus por nos ter deixado a Eucaristia, que é a memória da paixão, morte e ressurreição e da presença do seu Filho ressuscitado no meio de cada um de nós. E que possamos anunciar com alegria esse Cristo ressuscitado. Por isso, vamos nos encher cheio de fé, de alegria e rezar a oração que o Senhor mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora, caríssimos irmãos e irmãs, vamos implorar a bênção de Deus para que possamos viver essa quarta-feira na presença do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe nessa solenidade pascal e vos proteja contra todo o pecado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E meu irmão, minha irmã, levai a todos a alegria do Cristo ressuscitado. Fiquem em paz e até amanhã com mais uma reflexão do Evangelho do dia.